Bom dia, queridos. Graça e paz seja com cada um de vocês. Mais uma vez nós estamos aqui para uma transmissão poderosa desse tempo de oração. Eu quero cumprimentar você com a graça, a paz do Senhor Jesus e quero dizer para você que uma das melhores coisas que nós fazemos quando permitimos, através da oração, que a nossa vida espiritual cresça, certamente Deus se agrada daqueles que o buscam logo de manhã, logo cedo. E assim como hoje, uma manhã fria, 9 graus, úmida, com chuva, graças a Deus, tem chovido, nós estamos precisando de chuva. Assim como nós precisamos da chuva, da presença de Deus, também estamos precisando chuva natural para abastecer nossas fontes, abastecer a nossa cidade. Então, nesta manhã, somos gratos a Deus. Mas somos muito gratos a Deus por essa revelação que Ele nos dá, de nós podermos ter este esforço para render este sacrifício ao Senhor. Neste domingo, eu, se fosse você, não perderia por nada o culto de celebração. Estaremos ministrando uma palavra poderosa, é uma introdução a uma mensagem que eu tenho certeza vai transformar sua mente e o seu coração. Então amanhã, domingo, às 18 horas, teremos a transmissão do culto de celebração e esteja atento porque tem uma palavra fresca sobre guerra de altares e é apenas a introdução. Essa mensagem será a introdução do que nós estamos para ministrar mais para frente, é uma preparação sobre esse tema, guerra de altares. Nós vamos estar falando sobre a diferença da casa de oração de um justo e a casa de oração de um que se diz ser justo, mas não é, né? E logo mais à frente vamos estar falando de um espírito, né, que está operando no mundo. E esse espírito é o espírito de sedução. Nós vamos estar desenvolvendo esse assunto para o próximo domingo, né? Então esteja atento, porque eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada através dessa palavra. Amém? Vamos iniciar nosso tempo de oração. E antes de iniciar, quero ler um texto da palavra de Deus que diz assim: como anseio pelos teus preceitos, preserva a minha vida por tua justiça. Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Então responderei aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças coloquei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei para todo o sempre. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ser envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual lhe deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua palavra me dá vida. Aleluia. Este é o nosso consolo.
no nosso sofrimento, que a sua promessa nos dá vida. Que nesta manhã, através da oração, nós possamos trazer essa vida de Deus em nosso meio, porque a palavra é a única coisa que nos sustenta para nós podermos seguir adiante na nossa vida. Temos tantas adversidades, temos tantas situações, sobretudo o pavor dessa pandemia, e como foi falado diante das autoridades que estaríamos num pico de contágio, e nós estamos vivendo esses dias, infelizmente. Nós temos orado, nós temos clamado a Deus, mas mesmo diante da adversidade, sua palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque o Senhor está comigo. E aqui o texto diz, no versículo 50 do capítulo 119, este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua palavra que me dá vida. Tua palavra, a palavra do Senhor nos dá vida diante de tanto sofrimento, diante de tanto medo e pavor que estamos vendo e ouvindo ao nosso lado. O mal está ao nosso lado, mas seguimos orando para que nenhum deles nos atinjam. Amém? Confiadamente na sua palavra. Vamos ter esse tempo então de oração, de adoração ao Senhor, de ações de graças, mais um final de semana que estamos vivendo, e vamos agradecer ao Senhor. Amém, amados? Aleluia. Ainda você está, comece a orar ao Senhor, comece a falar em novas línguas, comece a, se você puder, se ajoelhar e estar em oração junto conosco nesta manhã poderosa. Aleluia, aleluia. Pai de amor, nós te exaltamos nesta manhã e queremos entrar na tua presença. A tua palavra diz que devemos entrar na tua presença com ações de graças, com cânticos e hinos de louvor a teu nome. E nesta manhã, Senhor Deus, nós entramos na tua presença com este gesto de gratidão a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra é o nosso consolo diante do sofrimento, da angústia, da assolação que está, Senhor, beirando a nossa vida, a nossa casa. Mas sabemos que a tua palavra nos sustenta. Sabemos que a tua palavra nos direciona e a tua palavra nos consola. E nesta manhã, Senhor Deus, nós queremos orar a ti. Assim como disse o salmista, lembra-te da tua palavra, teu servo, pela qual lhe deste esperança. Senhor Deus, que tenhamos a esperança da glória através da tua palavra, que o Senhor nos sustente, nos direcione, nos guarde. Senhor Deus, nos dê esperança através da tua palavra, Senhor. Assim, por isso nós levantamos as nossas mãos, levantamos, Senhor Deus, em oração, levantamos em clamor, levantamos a nossa oração diante do teu altar de graça e de misericórdia, com ações de graças, Senhor Deus, rendendo-te toda a honra, todo louvor, toda adoração. Senhor, nós adoramos o teu nome nesta manhã, porque reconhecemos que o Senhor é Deus, reconhecemos a tua fidelidade para conosco. Reconhecemos, Senhor Deus, que a sua graça nos sustenta a cada dia. Lembramos, Senhor Deus, das tuas ordenanças dentro do quadro que nós estamos vivendo e declaramos a tua palavra que produz em nós uma segurança, que produz em nós vida, que produz em nós a fé que precisamos para passar estas aflições que vêm sobre nós como uma carga para confrontar a nossa vida, a nossa saúde. Sustenta-nos nesta hora, Senhor.
em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós queremos praticar a Tua palavra cada dia mais, obedecer, Senhor Deus, os Teus preceitos, porque sabemos que só o Senhor é a nossa herança, e nós fazemos uma promessa diante de Ti nesta manhã de obedecer Tuas palavras. De todo o nosso coração suplicamos pela Tua graça, Senhor, ó Pai, pela Tua misericórdia, Senhor Deus, ó Deus, para que o Senhor possa gerar em nós o sentimento e a revelação da espera da promessa, da espera do cumprimento da promessa que a Tua palavra nos dá, Senhor. E nós confiamos, nós cremos, assim como diz no Salmo 37, confia no Senhor, espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que assim seja na nossa vida. Nós confiamos em Ti e nós esperamos em Ti para que a Sua obra venha de uma forma sobrenatural em nossa vida e complete totalmente, Senhor, o Teu plano em nossa vida. Pai, nós queremos nesta manhã refletir os nossos caminhos, refletir as nossas decisões, refletir, Senhor Deus, até onde nós chegamos e se é necessário voltar para trás para poder recomeçar, para poder ter um reinício em nossa vida. E este é o tempo do reinício, Senhor. O reinício onde o Senhor está nos dando uma novas oportunidades pela Tua palavra, para endireitar as nossas veredas, para endireitar os nossos caminhos, para, Senhor Deus, ter um tempo de arrependimento em nossa vida. Ter um tempo, Senhor, de meditar, Senhor Deus, aonde as nossas decisões nos levaram e nos conduziram. Porque ainda é tempo, Senhor, de voltar para trás. E ainda é tempo de nos arrepender e de buscar a Tua graça, de buscar a Tua misericórdia para andarmos alinhados ao Teu desenho, à Tua visão, à Tua vontade, Pai. Senhor, que tenhamos esta revelação em nossa vida. Assim, oro, Pai, por cada um dos meus irmãos que estão comigo nessa transmissão e todos aqueles que ainda verão essa transmissão, que andemos nos caminhos que nos conduzem à vida de paz, a uma vida segura. Por isso, Senhor Deus, nós declaramos que nos apressaremos e não hesitaremos em obedecer os Teus mandamentos. Embora, Senhor Deus, a corda dos ímpios, como diz a Tua palavra, queiram prender-nos, não esquecemos da Tua lei, porque a Tua lei nos liberta, a Tua lei nos cura, a Tua lei nos restaura, a Tua lei nos mostra o caminho que devemos seguir. Por isso, Senhor Deus, nós acordamos logo de manhã e nas primeiras horas do dia, nós, Senhor Deus, colocamos nossa vida nesse altar onde o Senhor recebe os nossos holocaustos, nesse altar onde o Senhor recebe os nossos sacrifícios. Senhor Deus, nós fazemos da nossa vida um verdadeiro altar de adoração. Afinal, somos templo do Teu Santo Espírito e Teu Espírito habita em nós. Por isso nós exaltamos o Teu nome nesta manhã e clamamos. Senhor, Tua palavra nos ensina que devemos interceder, que devemos suplicar pelos santos, e nesta manhã suplicamos pela vida dos nossos filhos espirituais, dos nossos irmãos que estão, Senhor Deus, nas mesmas circunstâncias que nós nos encontramos. Senhor Deus, Tua palavra diz que em todo o mundo os nossos irmãos estão padecendo as mesmas circunstâncias, as mesmas lutas, os mesmos confrontos, as mesmas adversidades. Senhor, nós clamamos agora, Senhor, e entramos nas súplicas para que o Senhor nos sustente, para que nunca falte palavra de direção, para que nunca falte, Senhor Deus, a direção do Teu Santo Espírito,
Senhor Deus, a manifestação expressa do Teu Espírito em nosso coração, para que estejamos sendo guiados pelo Senhor. Assim como nos tempos de Israel, o Senhor guiava o Teu povo através dos profetas. Nesse tempo, o Senhor nos guia também através dos nossos profetas, dos nossos apóstolos, das pessoas que estão sob a nossa vida, nos direcionando como líderes espirituais. E assim também nós, como líder espiritual, queremos transmitir esta mesma segurança, esta mesma verdade ao coração de cada um desses queridos irmãos, desta igreja poderosa chamada Hosana. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Conduza, Senhor, cada um, cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, nesta paz, apesar das circunstâncias, nesta segurança, apesar da insegurança, nesta certeza, apesar da incerteza, nesta esperança, apesar da desesperança. Senhor Deus, sabemos que o mundo jaz do maligno, mas o Senhor, pela sua palavra, nos sustenta. O Senhor, pela sua palavra, nos dá a segurança que nós precisamos para vivermos nesses dias, anunciando a Cristo, ministrando a Tua palavra, Senhor Deus, avançando ousadamente, dando o nosso testemunho de vida. Pai, nós, Senhor Deus, estamos diante de Ti nesta manhã para suplicar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, para que permaneçam na fé, para que permaneçam firmes, para que busquem a Tua presença, para que busquem em Ti, Senhor Deus, o livramento das suas vidas. Sim, Pai, diante de tanta violência, diante de tanta pestilência, já vemos sinais acontecendo, Senhor, à nossa volta. Senhor Deus, sabemos que a volta de Cristo está próxima e por isso, Senhor Deus, nós queremos estar prontos, queremos estar preparados. Sim, Deus, preparados para ter uma casa espiritual onde a manifestação da sua presença é notória, onde há a presença do Espírito Santo, onde há a presença da graça do Senhor, onde há a presença de milagres, onde há a presença de sinais, prodígios, maravilhas. Sim, Senhor, queremos ser essa igreja ativa, Senhor, essa igreja que está, Senhor Deus, em ativação no Espírito, movendo no sobrenatural. Nesta manhã, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, declaramos que o Senhor é Deus, declaramos que o Senhor é Deus. E nesta manhã, Senhor, nós oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão adoecidos, por aqueles que foram atingidos por essa praga, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos pelo consolo dos familiares, daqueles que já perderam seus entes queridos, que o Senhor preserve, que o Senhor guarde, que o Senhor livre cada um deles desse contágio, e se houver o contágio, livra-os também, Senhor Deus, que essa doença não prossiga, não venha para matar, furtar e destruir, Senhor Deus, que o Senhor nos sustente e o Senhor nos livre deste mal, Senhor. Pai, nós oramos dando cobertura para a Tua casa espiritual, para a Igreja Hosana. Senhor, guarde cada pessoa, cada família, cada pai, cada mãe, cada família da nossa casa espiritual, que não sejamos atingidos por esse mal, não só por esse mal, mas por nenhum tipo de mal. Que o Senhor nos guarde da enfermidade, que o Senhor nos guarde da pestilência, que o Senhor nos guarde da violência, que o Senhor nos guarde da recessão, que nesta recessão tenhamos como igreja a oportunidade de expandir, de crescer, de, Senhor Deus, preparar os nossos celeiros para depositar as riquezas do injusto, porque a Tua palavra diz que chega o tempo em que Deus irá transferir as riquezas do injusto para o justo. Mas, Senhor Deus, esses justos têm, Senhor Deus, sinais para receber a bênção do Senhor. São justos que amam a Tua palavra, são justos que amam a Tua presença,
são justos que têm sacrifícios de adoração, sacrifícios de oração, sacrifícios de jejuns, sacrifícios, Senhor, de congregar, sacrifícios, Senhor Deus, de todas as formas para exaltar o nome do Senhor. Aquele que se aparta do mal, aquele que não pratica o pecado, aquele, Senhor Deus, que se distancia das amizades nocivas, aqueles que se separam para ser santos. Estes justos receberão a benevolência, a graça, a misericórdia, a bondade, a compaixão de Deus. Terão acesso à misericórdia do Senhor e serão alvos do Senhor para essa transferência de riquezas. Por isso, Senhor Deus, nós queremos entrar nessa dimensão de revelação, de que precisamos nos separar do mundo, precisamos separar, Senhor Deus, dos valores do mundo, começar a ser a expressão de um verdadeiro testemunho da graça de Deus, daqueles que foram alcançados com transformação, daqueles que foram alcançados com grande salvação. Sim, Pai, queremos fazer parte dessa nuvem de testemunhas. Queremos fazer parte desse grupo da nuvem de testemunhas, daqueles que testemunham da vida de Deus, testemunham do amor de Deus e daqueles que experimentam verdadeiramente, significativamente, a vida de Deus em seu espírito e possamos ter autoridade para poder transmitir as verdades, as virtudes daquele que nos trouxe de um reino das trevas para um reino da sua luz. Nós oramos, Senhor Deus, nós oramos e declaramos, Pai, que à nossa volta nós manifestaremos o teu amor, manifestaremos os teus decretos, manifestaremos a tua bondade, manifestaremos a tua promessa. Por isso, ensina-nos cada dia, Senhor, ensina-nos a ter bom senso, ensina-nos a ter o conhecimento, porque quando confiamos nos teus mandamentos, os teus mandamentos nos ensinam através da revelação para praticar, Senhor Deus. Oh Deus, ensina-nos a discernir a tua palavra, a discernir a tua vontade, Senhor Deus. Oh Pai, oramos, Senhor, por aqueles cujo coração é totalmente insensível à tua palavra. Oramos por aqueles que estão perdidos, os arrogantes, que, Senhor Deus, acusam, levantam mentira, levantam falsos testemunhos, falam mal dos seus irmãos. Nós oramos por esses, por um arrependimento, Senhor, para que sejam salvos, para que sejam restaurados, para que sejam, Senhor Deus, totalmente, Senhor Deus, transformados pelo teu amor, que experimentem a tua misericórdia, que experimentem o teu amor, assim como um dia nós também experimentando, Senhor Deus. Pai, nós oramos e declaramos, Pai, que as tuas mãos nos sustentam, que as tuas mãos que nos fizeram, que nos formaram, e, Senhor, nos sustentam nesta hora, para ter o entendimento e aprender verdadeiramente a revelação dos teus mandamentos. Ah, Pai, em nome de Jesus, clamamos, Senhor, clamamos pelas famílias da nossa casa espiritual, para que tenham paz, para que tenham solvência econômica, para que tenham, Senhor Deus, a unidade, para que a bênção do Senhor se estabeleça em cada lar, em cada casa, que haja harmonia, que haja, Senhor Deus, a direção e a obra do Espírito Santo operando em cada pai, em cada mãe, em cada filho, em cada filha. Pai, em nome de Jesus, revela teu querer, revela teus preceitos, revela a tua vontade, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, por aqueles que ainda estão na prática do pecado, na prática da imoralidade sexual, Senhor Deus, imoralidade nos vícios, imoralidade, Senhor Deus, até nos pensamentos e nos posicionamentos. Nós oramos de tudo aquilo que contraria a tua palavra, em nome de Jesus. Que a tua palavra permaneça. Como diz, Senhor Deus, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Que assim seja, que a tua palavra prevaleça na casa,
de cada um dos irmãos desta casa espiritual. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, e fortalecemos os braços daqueles que sustentam, Senhor, essa graça sobre a sua vida no seu lar. Pai, nós oramos por uma solvência, Senhor, econômica em cada empresário, cada empreendedor, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que os dias não são nada bons, sabemos que naturalmente, Pai, há uma depreciação, há uma depressão, há, Senhor Deus, uma situação econômica complicada, mas diante dessas adversidades, nós oramos, nós suplicamos por os nossos irmãos que têm seus negócios, que têm seus empregos, que têm seus consultórios, que têm suas empresas. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos uma ativação sobrenatural dos céus, nós liberamos um plus, nós liberamos criatividade, habilidade de se recriar nesta crise que estamos vivendo. Senhor, que ambos sejam liberados nas suas mentes e nos seus corações habilidades extraordinárias, habilidades de contornar a situação, de reverter situações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Declaramos para que não haja necessidade no meio do teu povo, para que não haja necessidade na tua casa, Senhor, que tua casa sempre seja alimentada com a riqueza dos justos, Pai, para que juntos possamos levantar um verdadeiro altar de adoração, onde nós podemos depositar os nossos holocaustos, as nossas ofertas, Senhor Deus, onde nós possamos depositar toda a riqueza que o Senhor tem nos concedido como gratidão e poder semear nesse altar para que continuemos nessa prosperidade que nós tantos almejamos e tanto desejamos. Senhor, nós não queremos prosperar, Senhor Deus, de uma forma mundana. Nós queremos prosperar porque o Senhor nos deu as riquezas em nossas mãos. Porque tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Por isso, nesta manhã, Senhor, nós clamamos a Ti e declaramos que a Tua vida está em nós, que a Tua presença está em nós. E nós oramos, Senhor Deus, por um final de semana sobrenatural, que possamos ter o descanso que nós precisamos ter para poder renovar nossas forças e seguir adiante, Pai. Não podemos esmorecer, não podemos nos desanimar, não podemos desmaiar, porque sabemos que os dias são duros, os dias são difíceis, mas debaixo da Tua graça, no consolo da Tua palavra, na direção da Tua palavra, Senhor, dos Teus mandamentos, dos Teus decretos, são que nos sustentam nesse tempo de crise, são que nos sustenta, que nos levanta. Tua palavra diz que o Senhor dará ordens a seus anjos para que nos tome nas suas mãos, para que nos conduza nas suas mãos a lugar seguro, para que os nossos pés não tropecem em pedras. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos anjos que o Senhor tem enviado à nossa vida, que tem nos abençoado, que tem, Senhor Deus, nos sustentado nesses momentos de tantas dificuldades que vivemos. Pai, nós oramos agradecidos a Ti, certos de que a nossa oração está se ouvindo e ecoando nos céus. Por isso nós exaltamos ao Senhor, exaltamos a Sua palavra, exaltamos a Sua bondade, a Sua misericórdia, que tem nos alcançado e que tem sido nosso sustento em todos os momentos da nossa vida, em todas as crises que nós já vivemos. Estamos até aqui porque o Senhor nos sustentou. Assim como disse Samuel, diante de uma estonteante vitória de Israel, diante dos seus inimigos naquela época, os filisteus, o Senhor imprime esta revelação no coração do profeta Samuel, e ele levanta o altar ao Senhor, e ali no altar ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós declaramos e levantamos este altar de oração, este altar de adoração, este tempo de oração,
É como um altar na tua presença. E nesse altar nós fazemos uma declaração: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou. O Senhor sustentou nossa vida, o Senhor sustentou nossas finanças, o Senhor sustentou nossos filhos, o Senhor sustentou a nossa casa. Oh Pai, muito obrigado. Recebe toda a honra, recebe toda a glória, recebe todo o poder, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Amém, queridos. Eu quero continuar com a palavra que nós iniciamos nesta semana sobre a fé em ação. E lemos o texto de Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10, quando relata Pedro e João indo no templo a Formosa para poder participar da oração das 15 horas, era um período da tarde. E que lá, diante da porta do templo, era levado um coxo de nascimento, ou de coxo de nascença. E aquele coxo não imaginava que aquela tarde seria a última tarde, que aquele dia seria o último dia onde ele estaria naquela condição. Mal ele sabia que o poder de Deus iria alcançá-lo. E quando Pedro e João se aproximam dele, e ele achando que receberia uma oferta, algumas moedas, Pedro então diz, cheio do Espírito Santo: não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho te dou. E ele deu o poder de Deus. Ele deu aquilo que ele poderia, de fato, alcançar sua real necessidade. Aquele coxo, ele não tinha tanta necessidade do ouro e da prata, porque o ouro e a prata não atenderiam à necessidade dele, porque a verdadeira necessidade dele, era ele ser curado desse mal, para que ele pudesse trabalhar e ali conquistar o ouro e a prata. Ou seja, aquela condição impedia que ele pudesse ter uma vida normal. Mas mal sabia ele que aquele dia estava terminando na sua vida. A Bíblia não diz exatamente a idade desse moço, mas já deveria ter seus 30 anos de vida. E a palavra do Senhor diz que quando ele recebe a cura, o primeiro gesto dele é louvar o Senhor, alegrar-se sobremaneira. E ele imediatamente entrou no templo, saltando e louvando ao Senhor. Então, nós vemos que Pedro e João, eles se moveram na fé e no poder de Deus. E é como nós também devemos aprender a nos mover. E eles aprenderam a exercer o ensino de Cristo. Eles tiveram o ensino e viram como Cristo curou, como Cristo salvou, como Cristo exerceu a autoridade que recebeu do Pai. Da mesma maneira, quando Jesus lhes deu essa autoridade, eles também começaram a manifestar esse poder. Então nós vimos que, em primeiro lugar, o poder de Deus que estava na vida de Paulo, de Pedro e João, desenvolveu uma percepção espiritual em seu coração, porque eles conheciam a Deus, conheciam o poder de Deus para atender a necessidade daquele homem. E esse foi o nosso primeiro ponto. Eles tiveram a revelação porque eles conheciam a Deus e conheciam o poder de Deus. Ou seja, para você exercer a autoridade espiritual e manifestar o poder de Deus,
você precisa ter uma experiência com Deus e com o seu poder. Precisamos experimentar, queridos. Não tem como falarmos de algo que não experimentamos. A isso nós chamamos religião. É por isso que nós combatemos muito essa religiosidade, porque é uma falsa espiritualidade. Dizemos que amamos a Deus, mas não amamos. Por quê? Porque não o conhecemos. Nós não podemos dizer, eu gosto daquela comida, porque eu já experimentei, é delicioso. É diferente do que dizer, eu gosto daquela comida. Você já comeu? Não, nunca comi, mas o cheiro parece ser interessante. Mas eu não tenho o sabor dentro de mim. E por isso, queridos, nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer o seu poder para, a partir dali, poder ter compaixão e poder entender a necessidade do nosso semelhante e poder atender, manifestando o poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Amém, queridos? Qual foi a chave para o milagre? Pedro e João sabiam que era capaz, que Deus poderia fazer aquela obra. Eles tinham uma fé insolúvel, uma fé poderosa, uma mega fé. Sabiam que Deus poderia curar aquele coxo. E sabe o que mais? Deus queria naquele instante curar aquela pessoa. Queridos, Deus quer curar as pessoas. Deus quer salvar as pessoas. Por isso você precisa exercer a fé para que essas pessoas sejam libertas, tenham a revelação da salvação e recebam a sua cura. Não podemos somente orar por cura. Primeiro nós temos que levar as pessoas à salvação, ao entendimento do juízo, do pecado, pelo Espírito Santo, para que a pessoa possa se arrepender dos seus pecados e a partir desse momento confessar a Jesus como Salvador e Senhor e depois orar por ele por cura, para que a sua cura tenha sentido, porque não tem sentido você orar por uma pessoa que não quer nada com Deus, está enferma, rejeita o amor de Deus, mas aceita a oração de cura. A pessoa é curada e curada vai para o inferno. De que valeu a sua oração? Então nós temos que ter esta revelação, assim como Pedro e João. A vida daquele homem foi transformada, não somente pela cura, mas pela presença de Deus. Seu coração foi transformado. Aleluia! Essa foi a chave. Em segundo elemento, nós vimos que eles tiveram compaixão com a necessidade desse homem. E se tem uma coisa, queridos, que nesta pandemia se deflagrou, queridos, que ainda muitas pessoas com grande misericórdia, distribuindo alimentos, mas não basta só distribuir o alimento sem levar o verdadeiro alimento que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Pedro e João tiveram a sensibilidade para ver e para sentir o problema daquele homem. Sabe, queridos, antes que Paulo e João se convertessem e conhecessem a Jesus, eles também tinham uma vida miserável, uma vida de peso. Ele tinha que ir de madrugada, passava a noite inteira pescando para que durante o amanhecer pudessem trazer os peixes para distribuir às pessoas e ter a solvência econômica e ainda poder pagar o imposto aos romanos para levar o que sobra para casa. Era uma vida dura, queridos. Era uma vida de extrema necessidade e miserabilidade que eles viveram antes de Jesus. Depois de Jesus, eles aprenderam a ter sensibilidade. E como eles já passaram pela experiência dessa necessidade, eles tinham a sensibilidade de ajudar as pessoas. Isso você e eu também precisamos ter, porque talvez um dia nós já passamos por momentos em que alguém nos alcançou, em que alguém nos ajudou, em que alguém nos sustentou, em que alguém trouxe bênção
nos abençoou naquele momento de crise. Isso tem que gerar em nós esta sensibilidade para poder ajudar os outros. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Precisamos desenvolver nossa sensibilidade e ver com nossos olhos espirituais o que não pode ser visto com os nossos olhos naturais. Ou seja, eu preciso ter a revelação de Deus. Ao olhar para aquela pessoa, embora aquela pessoa não me disse nada ainda, mas eu já posso sondar o seu coração pelo Espírito de Deus através da revelação sobrenatural e detectar que aquela pessoa está numa crise, que aquela pessoa está precisando de uma palavra, está precisando de um alimento espiritual e que eu possa levar este alimento, seja o portador de boas novas para a vida daquela pessoa. Precisamos desenvolver isso, amados. É muito importante, sobretudo nesse tempo de turbulência, nesse tempo onde muitas pessoas têm muitas necessidades. Muitas. Pastor, e como que eu supro as minhas necessidades? Enquanto você dá, enquanto você presta, enquanto você empresta ao necessitado o seu tempo, as coisas, Deus se ocupa de tuas coisas. Deus se ocupará de tuas coisas. Enquanto você ajuda o próximo, Deus cuida da tua retaguarda. Deus guarda a tua retaguarda. E quando você volta para a tua retaguarda, você vê a recompensa do justo. Você vê a recompensa do Senhor. Então, amados, foi isso que aconteceu no texto que está diante de nós. A capacidade da percepção. Deus sempre quer fazer algo sobrenatural, queridos. Por isso, Pedro, quando estendeu a sua mão, ele sabia que era a própria mão de Deus, passando o poder. O poder foi tão tremendo, assim como a eletricidade tem um poder para iluminar, tem um poder para mover motores grandes de indústrias, de mega indústrias, colocar ali a eletricidade, e a eletricidade tem a capacidade, a força para mover. Assim é o Espírito de Deus. Nós nos munimos dessa força, desse dunamite, dessa explosão, desse poder, desse dinamite para impartir essa força, essa explosão de poder para alcançar o necessitado, para alcançar o que está enfermo. Aleluia, aleluia. Então, amados, eles tiveram compaixão com a necessidade daquele homem. Terceiro elemento, envolveram-se com a necessidade. Não apenas enxergaram a necessidade, não apenas tiveram a sensibilidade, porque muitas pessoas, queridos, têm a sensibilidade, olha e sabe que aquela pessoa está em necessidade, mas não faz nada. Está em necessidade aquela pessoa, mas você não se move, você não se envolve com a necessidade do outro. Você diz, fulano está assim, mas você não ora, você não visita, você não leva algo para aquela pessoa. Talvez aquela pessoa esteja passando alguma necessidade alimentar. Você pode ser um instrumento de Deus. Leva uma cesta básica, leva 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão e ofereça comida espiritual e física. Envolva-se na necessidade. Por isso que nós nos envolvemos com a necessidade das pessoas. Lembram dos haitianos quando vieram? Nós ajudamos em tantas coisas. Lembra dos venezuelanos quando chegaram? Nós também nos movemos, ajudamos, nos envolvemos com a necessidade deles, dando cesta básica, dando roupas de frio, casacos, cobertores. Quantos de vocês lembram? Nós, a igreja, ela se envolveu com a necessidade daquelas pessoas. Lembram-se no final do ano passado, quando chegaram aqueles 60 venezuelanos
Toda a igreja se mobilizou, se envolveu com a necessidade daqueles homens. Fizemos um jantar para eles, ajudamos com roupas, com tanta coisa, porque nos envolvemos. Isso significa envolver-se com a compaixão, através da compaixão, com a necessidade daquele que padece. Então, terceiro elemento, Pedro e João se envolveram com a necessidade daquele homem. Eles acionaram a sua fé. Atos 3,7 diz, segurando-o pela sua mão, ajudou a levantar-se. Deus quer que você seja a extensão dos seus braços. Deus quer que você seja a extensão, que você estenda a tua mão. Estender a mão implica numa ação, implica num movimento, que quando você estende a mão, você está ativando o poder de Deus, que vem como um raio através de você e passa pela tua mão, e a pessoa que está adoecida recebe o impacto desse poder. Assim como aconteceu. De fato, amados, queremos ver o poder de Deus sendo realizado. Muitos querem ver o poder de Deus sendo realizado. Portanto, é necessário que a nossa fé seja acionada, não com apenas palavras, não apenas com declarações ou chavões, mas precisamos nos envolver de fato, de verdade, de coração com o necessitado. Precisamos de compaixão com o necessitado. Precisamos estender a nossa mão. Por quê? Porque a nossa fé exige ação. A nossa fé exige ação. A fé sem obras, ela é morta. Se nós não exercemos, se nós não trazemos a uma visão natural a obra da nossa fé, queridos, a nossa fé não vale, é fingida. A nossa fé é fingida. Dizemos que temos fé, mas é mentira. Por quê? Porque além de mentir, nós não estamos usando o poder de Deus para ser exercido através da nossa vida. O próprio Deus, escute isso, o próprio Deus coloca em ação a sua palavra quando ele diz lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 18, diz, ele, o Senhor, defende a causa do órfão. Ou seja, Deus interfere, Deus estende a sua mão, Deus entra num movimento, numa ação, provê meios, circunstâncias, levanta pessoas para acudir o órfão, para acudir a viúva, para que acuda ao estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Olha que coisa bíblica aqui, tremenda, que nós como igreja já estamos fazendo, já estamos atendendo à necessidade das pessoas. Olha o que diz aqui, ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Isso está lá, Deuteronômio capítulo 10, versículo 18. Isso significa que desde aqueles dias antigos, Deus já fazia bazar de roupas. Está vendo como o bazar de roupas é bíblico? Bazar de roupas é bíblico. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. E nós temos que ter esta sensibilidade de prover alimento e roupa. Alimento não só físico, natural, roupa não só física, natural, como o alimento da palavra de Deus e oferecer-lhe cobertura espiritual através da roupa. Isso que nós temos que fazer, queridos. Esse é o propósito de Deus. Deus nunca ficará alheio às tuas necessidades. Deus nunca fica alheio. Ele constantemente se envolve com os teus problemas. Deus é um Deus que se envolve com aquele que invoca o seu nome, com aquele que o busca de verdade. Ele diz, eu serei achado por vós quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, ele constantemente se envolve, estendendo seu braço forte para nos levantar, assim como Pedro e João nos levantou. Porque muitas vezes, cá entre nós, muitas vezes,
Você já não se sentiu como esse coxo? Já não se sentiu como alguém que está paralisado? Como alguém que está ali buscando algo e não encontra, passa dia, se contenta com migalhas e está à frente da porta do templo, a porta de entrada. Quando aquele coxo foi curado, foi liberto, a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo para adorar a Deus. Que coisa tremenda isso. Que coisa tremenda. Por isso, irmãos, precisamos nos envolver com as necessidades das pessoas, dando alimento e roupa. Ou seja, dando uma palavra de salvação, dando esperança e dando-lhe cobertura espiritual. Por isso que quando nós fazemos o apelo, nós sempre dizemos às pessoas, entre em contato conosco, nós queremos prover o alimento para você, queremos prover roupa para você. Nós estamos, na verdade, estamos dizendo, queremos te dar um processo para que a tua esperança se fortaleça, seja robusta em Deus, dando-te os passos do teu processo de salvação, que você vai conhecendo mais a Jesus, o autor e consumador da tua fé, e que você vai crescendo nesse conhecimento e recebendo a cobertura espiritual, a revelação da cobertura espiritual. Porque você vai ouvir por ali muitas pessoas dizendo, esse negócio de cobertura espiritual não é nada, tal, e são crentes. Até pastores que andam sozinhos por aí, sem nenhum tipo de cobertura, não prestam conta da sua vida a ninguém. Nós somos uma igreja que prezamos a cadeia de autoridade. Nós temos uma autoridade sobre nós e nós exercemos autoridade sobre o nosso povo. Não estamos atuando de maneira leviana. Não, nós temos um propósito, nós temos uma visão, nós temos um desenho dessa visão, nós temos uma origem, nós sabemos de onde viemos, sabendo onde estamos e sabendo para onde nós vamos. E nesse processo desenvolvemos esse envolvimento com a necessidade das pessoas. Amém, queridos? Em quarto, último elemento, e depois de fazer toda a obra, tudo tem que ser, escute isso é muito importante, porque isto protege você de ser idolatrado, protege de você se autoexaltar, protege você do inferno. Quarto elemento, tudo deve ser feito para a glória de Deus. É Deus que tem que receber a glória. É Deus que tem que receber a gratidão. É Deus que tem que receber a honra. Eles fizeram façanhas, tremendos milagres dos apóstolos, mas tudo em função para a glória de Deus. Atos, no capítulo 8 a 10, ou melhor dizendo, Atos 3, versículo 8 a 10, diz assim, de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Não exaltando Pedro, não exaltando João, mas louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceram que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, que se sentava à porta do templo chamada Formosa. E o que aconteceu? Todos ficaram perplexos e muito admirados do que havia acontecido, porque sabia quem era aquela pessoa.
Amados, o homem que foi curado glorificava a Deus e as pessoas ao seu redor glorificavam a Deus junto com ele. E essa história se espalhou, resultaram em milhares de almas sendo salvas pela graça de Deus, que é Cristo Jesus. Muitas pessoas creram em Jesus através desse milagre. Por isso que Deus quer, através da sua vida, realizar grandes milagres, para que todas as pessoas que estão em volta dessa pessoa que precisava desse milagre, que recebe esse milagre, também sejam alcançadas com o milagre da salvação. Porque o maior milagre não é ver um paralítico levantando, não é um morto levantando. O maior milagre da vida é ver pessoas sendo salvas, reconhecendo a Cristo como Salvador, como Senhor das suas vidas. Uau! Uau! Por que tudo isso aconteceu, queridos? Houve um grande reboliço naquele dia. Não somente na vida daquele homem, mas na vida da família daquele homem. Na vida das pessoas que amavam aquele homem, que se compadeciam daquele homem. Muitas pessoas foram alcançadas, foram salvas. A Bíblia não descreve, mas eu tenho plena convicção que muitas pessoas levaram Pedro e João para orar por seus queridos, pelas pessoas que estavam enfermas da sua família. Não é isso que acontece quando uma pessoa vem na igreja e vê um milagre acontecer. Ela diz: pastor, ora pela minha família, gostaria de uma visita na minha casa. Tem minha avó que está enferma, tem meu pai que está enfermo, tem minha mãe que está enferma, tem um irmão, tem um parente, tem um tio. Sempre tem alguém que está enfermo e que precisa da oração. Precisa da tua oração. Você, como justo do Senhor, para manifestar o poder das virtudes daquele que nos trouxe do reino das trevas e nos colocou na vida, na luz do seu Filho amado Jesus Cristo, para que através de Jesus em nossa vida exerçamos o poder de Deus através da unção do Espírito Santo. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida, queridos. E Jesus disse que isso iria acontecer, que se nós crescêssemos e colocássemos em prática a sua palavra, muitas coisas seriam notórias em nossas ações. Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 16, ele disse: assim brilhe a luz de vocês. Nós somos luz nesse mundo escuro. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não a nós, Senhor, diz o texto, não a nós, mas ao teu nome da glória. A teu nome da glória. Eu quero concluir nesta manhã esta breve devocional, que ao meditar nesses 4 elementos, como você se sente? Como você agiria diante de uma situação como essa? Pedro e João tinham convicção do poder de Deus. Eles conheciam a Deus e conheciam o seu poder. Eles atenderam à necessidade daquela pessoa. Eles tiveram compaixão com a necessidade daquela pessoa. E se envolveram. Se envolveram porque se identificaram com aquilo. E quando nós fizermos isso, e quando eles fizeram isso, a glória de Deus se manifestou na vida daquele homem. Ele recebeu o seu milagre. Isso Deus quer fazer comigo, isso Deus quer fazer com você, e também quer nos usar como Pedro e João para manifestar o seu poder e a sua glória. Amém, queridos? Você recebe esta impartição nesta manhã. Declaro sobre a sua vida nesta manhã que você é luz, e por onde você passar, os milagres de Deus
vão acontecer. Por onde você passar, almas serão salvas, almas serão curadas, almas serão restauradas, serão libertas. Aquela que está opressa pelo mal será liberto, porque você será luz para a vida dessa pessoa. Vamos orar ao Senhor. Pai, nesta manhã, te agradecemos por esta palavra. Que esta palavra encontre guarida em nosso espírito e opere o seu milagre. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pai amado, ensina-nos a conhecer cada vez mais o teu poder, a nos envolver mais com o teu poder e a conhecer o teu poder, a experimentar e a usar o teu poder, nos envolvendo com a necessidade do nosso próximo, para que eles recebam essa impartição, essa ministração e o poder de Deus caia sobre a vida deles, com salvação, com cura, com restauração, com restituição. Pai, nós oramos, tendo esta revelação, este entendimento, no nome poderoso de Cristo Jesus. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Amém, queridos. Você recebe esta impartição. Declaro sobre você um dia sobrenatural, um sábado extraordinário, um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Nunca é tarde para você manifestar o poder de Deus na vida das pessoas. Amém, queridos? Não esqueça, hoje, 19 horas, teremos o culto de jovens que será transmitido diretamente da casa do Bruno e da Fernanda, e tem uma palavra fresca, tremenda, que Deus vai liberar através desses servos poderosos para impartir em nossos corações. Eu estarei ligado, não sei você, mas eu estarei ligado lá e estarei escrevendo, e gostaria que todos pudéssemos participar para que possamos estar sendo influenciados por esse poder de Deus para manifestar aos outros. Amém? E não esqueça, amanhã, 18 horas, culto de celebração. Uma palavra poderosa que vai transformar a sua vida. Deus abençoe você. Um dia sobrenatural.